Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre os juizados especiais criminais. Nesta aula, eu farei uma aula bônus sobre o artigo 83 da Lei 9.099. Este artigo 83, nós já estudamos ele e nós vimos que ele trata dos embargos de declaração. Então, eu vou fazer uma aula bônus sobre os embargos de declaração. Meu objetivo aqui nessa aula é responder a seguinte pergunta para vocês. A parte contrária, ela deve apresentar contrarrazões aos embargos de declaração? Então, a pergunta é a seguinte: professor, será que tem contrarrazões nos embargos de declaração? Será que a parte contrária é intimada para apresentar suas contrarrazões antes do juiz julgar os embargos de declaração? Essa é a pergunta, tá bom? A resposta é a seguinte: em regra, não há contrarrazões contra o recurso de embargos de declaração. Em regra, não há, tá bom? E por que, professor, que não há em regra contrarrazões ao recurso de embargos de declaração? Porque esse recurso aí, ele não busca alterar a decisão judicial. Não, ele só quer integrar a decisão judicial para sanar aquela omissão, contradição ou obscuridade. Então, olha a diferença. Ele não quer alterar a decisão judicial. O que ele quer é integrar a decisão judicial. Considerando que ele não quer alterar, mas apenas integrar, sanando aquela omissão, contradição ou obscuridade, não é necessário intimar a parte contrária para que a parte contrária se manifeste, já que aquela decisão judicial, ela continuará sendo a mesma. Ela não vai mudar de forma substancial. Pelo contrário, ela continuará a mesma. O juiz pensava num determinado sentido, o juiz decidiu naquele determinado sentido, todavia, houve algum equívoco ali redacional que acabou levando a um vício. Então, essa decisão judicial precisa ser integrada a fim de eliminar aquele vício, mas a decisão final é a mesma, ela não será alterada. Portanto, o objetivo é apenas de integração, tá certo? Então, o fundamento é esse, tá? Se eu não estou alterando, mas apenas estou integrando, eu não preciso dar a parte contrária à vista dos autos para que ela se manifeste. Todavia, pessoal, excepcionalmente, é possível, sim, que haja contrarrazões aos embargos de declaração. Legal, professor. E quando que há contrarrazões aos embargos de declaração? No caso, pessoal, em que os embargos de declaração eles tiverem efeitos infringentes. Lembrem-se dessa expressão, tá? Embargos de declaração com efeitos infringentes. E, professor, o que são embargos de declaração com efeitos infringentes? Embargos de declaração com efeitos infringentes, pessoal, são aqueles embargos de declaração que possuem potencial de alterar o sentido da decisão judicial combatida. Então, eles extrapolam o objetivo original de mera integração e eles têm potencial aqui de gerar prejuízo à parte contrária. Olha só, então a chave para responder essa pergunta que eu coloquei para vocês aqui consiste em entender a diferença entre alteração da decisão judicial e mera integração da decisão judicial, tá bom? Então, quando há potencial de alterar o sentido daquela decisão, aí eu tenho efeitos infringentes e eu tenho que dar vista à parte contrária para que a parte contrária apresente suas contrarrazões, já que isso pode gerar prejuízo à parte contrária, já que o objetivo, nesse caso aqui de embargos com efeitos infringentes, não é a mera integração da decisão judicial, pelo contrário, o objetivo é a alteração da decisão judicial, alterar o sentido da decisão judicial. Então, imaginemos um caso, por exemplo, em que a parte apresenta os embargos de declaração e esses embargos de declaração eles versam sobre a omissão do magistrado
na definição aqui de uma fração para aumentar a pena base. Imaginemos que o magistrado reconheceu uma circunstância judicial desfavorável, ele falou lá, olha, está presente aqui, olha, ele tem maus antecedentes. Então, essa pena base deve ser aumentada na primeira fase. Todavia, ele, embora tenha dito isso, ele não aumentou a pena, ele acabou se esquecendo disso. Então, ele falou que ia aumentar, mas não aumentou. Aí, quando a parte apresenta os embargos de declaração, nesse exemplo que eu acabei de citar, considerando que a pena poderá ser aumentada e automaticamente isso aqui poderá gerar um prejuízo à parte contrária, poderá gerar então um prejuízo aqui à parte contrária, o que acontece? Olha, aí intima-se a parte contrária para que ela apresente as contrarrazões, tá certo? Já que isso vai além de simplesmente integrar a decisão judicial e no fim das contas vai alterar a pena aplicada. Perfeito? Então é isso, espero que vocês tenham entendido e tenham gostado da aula. Deixem seus comentários, compartilhem o vídeo com os amigos e se inscrevam para não perder os próximos vídeos. Um abraço para vocês.